Olá pessoal, bom dia! Galera, vocês já devem estar cansados desse assunto com relação a misturas, substâncias. Pessoal, assim, é necessário que a gente faça essa introdução, né? Porque isso daí vai ser a peça-chave, fundamental para quando vocês começarem química, tá? Então, a gente vai continuar, eu vou fazer uma revisão breve do que foi dado na aula passada e a gente vai dar continuidade em separação de misturas, agora homogêneas, tá? Então, vamos continuando por aqui, a gente vai estar abordando aí da sua página 18 até a sua página 23, tá? Então, ao vocês olharem essas imagens aqui, vocês percebem que tem líquidos de várias cores. E esse líquido de várias cores são compostos por misturas, né? Então, relembrando a aula passada, vocês viram que tinha esse slide na aula anterior de misturas. E aí eu demonstrei para vocês que as misturas são classificadas em heterogêneas e homogêneas. Retomando o conceito, hetero, diferente, homo, igual. Então, heterogêneas são misturas que têm fases separadas. E a homogênea, ela é monofásica, não tem a separação. Porém, é uma mistura, tá? Então, água e álcool, por exemplo, é uma mistura, só que você não consegue ver a separação, tá? Então, vamos lá. As heterogêneas, na aula passada a gente falou de catação, a gente deu o exemplo do feijão com pedrinha, né? Que a gente cata a pedrinha, tira a pedrinha do feijão. A peneiração é o processo de peneirar na obra, por exemplo, eles peneiram areia. Quando a gente vai fazer um bolo, o certo é a gente peneirar a farinha de trigo para não ir em pedaços de empedrada, né? Que é por causa da umidade. Então, a gente utiliza a peneiração frequentemente. Inclusive, quando você vai fazer um suco de maracujá, por exemplo, você vai colocar o maracujá para bater no liquidificador e você vai peneirar para anuir os fragmentos de semente. Então, a gente usa também a peneiração frequentemente, tá? Vimos a decantação, que é a decantação simples e a decantação com um funil de decantação. A decantação simples é quando você mistura, por exemplo, a água com a areia e aí essa areia ela não se dissolve na água, né? Ela não se dissolve, porém a água fica meio escurecida. E aí você deixando o copo paradinho, na mistura dessa água com a areia, você vai ver que a areia vai se assentar no fundo. Então, essa decantação simples é esse processo que vem acompanhado em seguida da sedimentação. Então, sedimentação é quando essa areia vai se acumular no fundo. Então, os sedimentos estão acumulando no fundo. E a decantação simples é você retirar essa água, tornando essa água e você vai conseguir separar a água da areia, tá? E com o funil de decantação, ou melhor, a decantação simples, né, eu falei da água com a areia, ela acontece entre sólidos e líquidos. Já com o funil de decantação, você vai separar líquidos, líquido de líquido, que são chamados líquidos immiscíveis, tá? Por exemplo, água e óleo, os dois são líquidos. Então, como é que você vai fazer para separar esses dois líquidos? Você vai utilizar um funil de decantação, tá? Então, decantação é dividido em dois. Simples, quando você for separar líquido de sólido. E quando você for separar líquido de líquido, você vai usar funil de decantação. Levigação. Levigação e ventilação é bem próximo. Ventilação é quando você separa utilizando o ar para retirar, separar substâncias. Exemplo, utilizando aqui amendoim. Quando você vai separar a casca de amendoim, por exemplo, você pode, ao jogá-lo ao ar, o vento tira as casquinhas de amendoim, ficando só a semente, tá? Então, quando você utiliza o ar para retirar, variando de acordo com a densidade, então, a densidade da casca do amendoim é menor do que a densidade da semente. Então, a semente, por ser mais pesada, ela vai cair de volta. E a casquinha, que é capinha, né, do amendoim, que é mais leve, ela vai voar, tá? Então, nesse caso aí, é o que a gente chama de ventilação. Já na levigação, é o mesmo processo de separação através de diferenças de densidades, tá? Sendo que, nesse caso, é na água. É utilizado muito isso na mineração, para catar ouro, né? Para poder achar ouro em rios. E a filtração, que a gente usa também frequentemente, o exemplo mais clássico é o café, que a gente usa a filtração, utilizando filtro de papel para fazer o café. Só que no caso do café, a gente ainda pode dar outro termo aqui, acompanhando a filtração, que é o processo de extração. A gente extrai o sabor, né, aquele sabor do café,
a gente extrai do pó do café. Então a filtração nesse caso ainda é acompanhada da extração do sabor do café. Sedimentação eu falei e ventilação também falei. A partir de agora nós falaremos das separações de misturas homogêneas. Separação de mistura homogênea são aquelas separações que ocorrem de misturas que você não consegue ver a separação, tá? Então nós vamos falar de destilação simples e fracionada e da evaporação. Na aula passada eu ainda simplifiquei esses dois aqui. Falei da destilação simples, quando você pega, vai fazer um arroz, tira a tampa da panela e vê as gotículas de água que estavam no arroz e agora elas se encontram na tampa da panela, você fez uma destilação simples, em casa, ok? E a destilação fracionada, ela é muito comum principalmente em indústrias petrolíferas, tá? Para separar, fragmentar a cada substância respectiva para compor tal material industrializado proveniente do petróleo. E a evaporação é o processo da água que evapora através do calor, tá? Então, vamos dar prosseguimento a partir de agora, nós estaremos falando só desses dois. Na aula passada eu falei desses e agora eu vou falar desses dois aqui, ok? Então, vamos lá. Vocês vão observar que eu coloquei a página, que tudo que vocês vão ver é a página do seu livro, tá? Então, a partir daqui, nós vamos classificar, identificar como está no seu livrinho, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que seria evaporação? É o processo da qual a água evapora porque a água alcança a temperatura de ebulição dela e aí ela passa do líquido para o gasoso, tá? Então esse processo é conhecido como evaporação e é muito comum em salinas. Também falei na aula passada, quando eu até entrei num assunto chamado cristalização, na formação dos cristais de sal, tá? Ele é muito utilizado nas salinas e locais dos quais a água do mar é colocada em tanques, ó, aqui está a imagem como exemplo, para que a água evapore gradualmente e ao final fique somente o sal. Isso aqui é muito comum em regiões que a intensidade solar é bem alta. Nessa foto aqui vocês veem que é uma salina que é muito comum naquela região, que é a região a região dos lagos, né, que fica no Rio de Janeiro. Araruama faz parte dessa região dos lagos e lá tem bastante salinas, tá? Exatamente pelo fator de ser mais fácil o processo. Então a predominância das elevadas temperaturas e ventos, especialmente na região Nordeste, nessa foto aqui não é no Nordeste, mas no Nordeste também tem muitas, possibilita a instalação de salinas. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem ver na embalagem do sal que vocês compram, vocês vão ver que ou é do Rio de Janeiro ou é do Nordeste, tá? Em regiões do Nordeste. Em seguida, esse sólido formado por vários sais passa pelo processo de purificação e refino para eliminar as impurezas. O sal que é retirado aqui são sais em cristais, parecido com aquele sal que vocês usam como sal grosso para churrasco. O sal que é retirado aqui é mais ou menos daquele jeito, tá? O sal que você compra refinado, ele passou por um processo de refinação. Ele foi triturado, foi colocado uma certa quantidade de cal para ficar branquinho, tá? Então, esse aí é o que a gente chama de sal refinado, tá? O sal puro é o sal cristal, que é aquele sal usado para churrasco, tá? Então, a gente pode dizer que a evaporação é a técnica usada para obter o componente sólido. Muito cuidado. A evaporação é importante, inclusive vocês fizeram um experimento que eu passei para vocês, de colocarem um pratinho com água e sal e deixar, de preferência, exposto ao sol para evaporar. Vocês percebem que vocês vão conseguir o sal de volta, mas a água se perdeu. Isso é muito comum e a gente vai falar sobre alguns aqui que inclusive está cobrando essas atividades no livro didático e no livro de atividades. Quando a gente fala separação de misturas, a gente sempre vai precisar fazer com que na separação nós não percamos nenhum dos ingredientes. No caso da evaporação, a gente perde um, que é a água. Por quê? A água evapora, você vai conseguir captar essa água evaporada? Não. Só se eu colocar esse pratinho, né, que eu pedi para vocês colocarem, se eu colocar esse pratinho com água e sal, colocar dentro de um aquário, vamos supor, e colocar lá no sol, você vai ver que essa água vai evaporar, ela vai se condensar na parte superior do vidro e vai voltar. Nesse caso, a gente não perdeu. Mas e aqui? Tem como fazer isso? Lógico que não. Então, nesse caso aqui, essa separação
de substâncias homogêneas, na evaporação, aqui, consegue-se obter o sal, mas a água é perdida. Nessa situação aqui não faz diferença, né? Não tem problema perder a água. Mas tem ocasiões que se perder um dos materiais, complica financeiramente, como é o caso do petróleo, tá? Então, é feito um processo para não se perder nenhum dos componentes, ou a gente pode, quando usa evaporação, a gente perde um dos componentes. Quando a gente usa destilação, você não perde. É o caso da tampa lá do arroz, que eu dei o exemplo quando você cozinha um arroz. Quando você faz o arroz, você vai ver que se você tampa a panela, o arroz vai demorar mais a secar. Por quê? Porque a água evapora, condensa na tampa, volta. Evapora, condensa na tampa, volta. Ele só vai cozinhar mais rápido se você tirar a tampa e botar no metade da panela. Você vai ver que ele vai secar rapidinho. Por quê? A água vai evaporar e vai lá pro seu teto, vai se dissipar para fora da tua casa. Enfim, nesse momento, você perdeu aquela água. Se a tampa estiver colocada e fechada, você vai estar fazendo um processo de destilação simples, ok? Então, pode-se dizer que a evaporação é a técnica usada para separar e obter o componente sólido que está dissolvido no líquido. Entretanto, quando há interesse na recuperação do líquido, da mistura, realiza-se outro método de separação, que é o que a gente chama de destilação simples. Beleza, então em razão dessa pureza, a água destilada, como também é conhecida, é frequentemente usada na produção de medicamentos, por exemplo. Essa água destilada é a água completamente pura, ela ali só tem H2O, não tem nenhuma outra molécula naquela água. Inclusive, essa água destilada, geralmente, quando você compra um antibiótico ou qualquer outro medicamento que tem que se dissolver, às vezes vem acompanhado um vidrinho de água. Aí você pensa, pô, por que eu não posso botar minha água do filtro? Porque, dependendo da ocasião, aquele medicamento só pode ser dissolvido na água destilada, que é somente H2O, tá? Às vezes, quando ele não pede para você botar água filtrada, se ele não está pedindo, é porque se você colocar a água filtrada pode cortar alguma função de um composto que tinha naquele medicamento, tá? Então, se vem um vidrinho de água, é para usar aquela água que vem no remédio, tá? Porque aquela água é chamada água destilada, é água pura, H2O puro. Beleza, professora, destilação simples eu entendi, a evaporação também entendi. E o que é destilação fracionada? O nome já diz. Destilação, você já sabe como é que funciona, é a separação de líquidos com temperaturas de ebulições diferentes. Fracionada, fração. Lembra lá em matemática? Fração. Ocorre fracionalmente, cada ponto de ebulição, cada um deles tem um ponto de ebulição. Então, a destilação é também muito empregada na indústria petrolífera, ou seja, na indústria que retira o petróleo, para a obtenção das diversas frações de petróleo, que é o que a gente chama de petróleo refinado. Porém, a mistura homogênea líquido-líquido é separada nos seus componentes mais simples por uma coluna de fracionamento, num processo chamado destilação fracionada. Petróleo é a matéria-prima para vários setores de indústria. Esse líquido é encontrado em camadas bem profundas da Terra. Assim, quando localizado em regiões oceânicas, é extraído pelas plataformas petrolíferas. Aqui é um exemplo, tá? Também, isso aqui é um exemplo, essa imagem é uma plataforma petrolífera numa região do Rio de Janeiro que tem grande quantidade dessas plataformas, tá? O petróleo bruto e as suas impurezas passam por vários processos físicos de separação, entre eles a filtração e a decantação. Então o petróleo, ele não passa somente pelo processo de destilação fracionada. Antes da destilação fracionada, ele passa por uns outros tipos de separações, que são separações entre misturas heterogêneas. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A separação por decantação, ele tem que separar o petróleo da água com sal. Por quê? Senão vai atrapalhar na retirada do material, da matéria-prima da qual eles vão precisar. Então, ele tem que passar pelo processo de filtração para filtrar as impurezas e decantação para separar os certos sólidos que tem naquela mistura. A mistura resultante, composta de várias substâncias, é enviada às refinarias a fim de que seja fracionada, isso é, separada em componentes mais simples. Esse processo de separação é chamado de destilação fracionada. Reparem essa imagem. Aqui está mostrando aqui a plataforma petrolífera. Nessa plataforma petrolífera é retirado o petróleo bruto lá das profundezas, lá na crosta.
Esse petróleo é o que a gente chama de petróleo bruto. Esse petróleo ele passa por um alambique, onde vai ser direcionado para a torre de fracionamento. Nessa torre de fracionamento, através do ponto de ebulição diferentemente, separados, né? Cada um tem um ponto de ebulição. Quando eu falo ponto de ebulição, é que, vou dar um exemplo. A água, por exemplo. Qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Isso vocês já sabem. Outros materiais, além da água, cada um tem o seu ponto de ebulição. Se você quiser fazer um teste em casa, por exemplo, pegar um algodão, molhar com água, outro algodão, molhar com acetona, por exemplo, outro algodão, molhar com álcool e passar em uma superfície, da mesa, de onde você quiser para observar, você vai ver que cada um deles vai evaporar em um momento. O primeiro que vai evaporar é a acetona, porque o ponto de ebulição dele é baixinho. Em seguida, o álcool. E por último, a água, porque a água é 100 graus Celsius. Tá? Então, quando eu falo ponto de ebulição, é quando que ele vai, o ponto, a temperatura que ele vai evaporar. Tá? Então, aqui, o ponto de ebulição, cada um do material que compõe o petróleo bruto vai evaporar num momento. Nesse processo aqui é um processo de destilação. Por quê? Porque não se perde nenhum material dessa mistura. Tá? Se fosse evaporação, nós iríamos perder um dos componentes. Mas nesse caso aqui, não se perde nada. Ele evapora, condensa e volta. Então, cada um vai evaporar e eles fazem a retirada de cada um deles através do fracionamento, o motivo do qual é chamado destilação fracionada. Esse fracionamento, é retirado os gases, é retirado solventes, combustíveis, dentre outros que estão ali. Esses QR Code que vocês visualizam no seu livro, se vocês consultam e utilizam, fica muito mais fácil o entendimento dos assuntos abordados aqui, tá? Nem tudo eu tenho como trazer imagens aqui, e nesse caso aqui é um joguinho referente a esse assunto, tá? Então, na destilação fracionada, a mistura é aquecida na torre de fracionamento conforme ocorre o aquecimento a diferentes temperaturas. Obtém-se produtos utilizados no dia a dia, como é o gás liquefeito do petróleo, a gasolina e outros derivados que servem de matéria-prima para diversos materiais, a exemplo de plástico, tintas, cosméticos e até mesmo medicamentos, ok? Então, vocês vão ver na sua página 19 essa atividade aqui. Essa atividade aqui, se vocês observarem bem, esse esqueminha que eu coloquei aqui, vai facilitar muito vocês, tá? Mas essa atividade está muito simples, bem simples. Por quê? Porque ele já dá os itens aqui em cima que vocês vão colocar nos quadrinhos aqui, de acordo com o assunto. Por exemplo, misturas. As misturas, elas são divididas em quê? Mistura homogênea, mistura heterogênea. Ah, professora, mas eu não sei se aqui vai ser homogênea ou heterogênea. Você vai saber através dos itens que falam embaixo. Sólido com sólido, líquido com líquido. Logicamente, aqui vai ser o quê? Sólido com líquido. Um deles já está aqui, Se é sólido com líquido, bom, um é sólido, o outro é líquido, então você vê a separação entre eles. Se você vê a separação entre eles, vai ser homogênea ou heterogênea, tá? Então aqui, mistura heterogênea. E aqui, mistura homogênea. Por quê? Mistura homogênea, ocorre a destilação simples na mistura homogênea. E aqui vai ser o quê? Relacionado a sólido líquido. Destilação fracionada. E quando é líquido com líquido? Podem ser separadas de que forma? Tá? Então, vocês vão usar aquele esqueminha que eu coloquei nos slides anteriores para fazer essa questão. Não tem erro. E aí, na sua página seguinte, ou melhor, no contexto após essa atividade aí, vai estar lá, ambiente e separação de materiais. Então, a gente quando fala de água própria para consumo, a gente tem que fornecer condições adequadas para tratamento dessa água. A água, ela não é qualquer água que está própria para consumo, tá? Então, como seria feito esse tratamento de água? De que forma? Por que tem água? Por que a gente considera que a água é importante para a vida? Então, todo esse contexto relacionado à água envolve vários assuntos, inclusive num questionamento que está lá no seu livro falando sobre a cor da Terra. Vista do espaço, a Terra é azul. A Terra é azul? O planeta Terra tem o nome Terra, mas ela é azul? Como assim? Se é azul é água, então deveria ser chamado planeta Água. A Terra não recebe o nome de planeta Água, porque embaixo da água nós encontramos o quê? Terra, que é a crosta oceânica, né?
Tem a crosta continental e a crosta oceânica. Se a gente tirar toda a água do planeta Terra, dos mares, você vai ver terra, porque abaixo do oceano tem terra. Só que do espaço, a gente vê a parte continental e a parte oceânica, ok? Então a Terra é azul, cor azulada dela é exatamente, desde Yuri Gagarin, ele observou isso, e se deve à combinação da composição do ar, né, na nossa atmosfera, juntamente com a presença da água, que é um recurso natural indispensável para todos os seres que habitam nela. E aí, pessoal, na página 20, vocês observam essa imagem aí. Essa tabela aqui é para vocês identificarem o que aconteceria se não existisse água. Por exemplo, beber. Para você beber, se não existisse água, o que ia acontecer com os seres vivos se não existisse água para beber? Ah, professora, é fácil. Todo mundo ia morrer. Então, é isso que você vai anotar aí. Morreriam de sede. Se não tivesse água para tomar banho? Ah, professora, simplesmente ia ficar sujo. Tá, você ficar sujo envolve um outro fator. Você estar sujo, por que você toma banho? Para evitar contaminação de certas doenças que são transmitidas por sujeiras, né? Alguns tipos de sujeira. Próximo, regar as plantas. As plantas sem água, o que ia acontecer? É igual você sem água para beber. As plantas sem água vão acontecer o quê? Vão morrer seca. Vão morrer, consequentemente não vai ter alimento para os animais que se alimentam dela, exemplo, boi, e consequentemente nós ficaríamos sem comida. Por quê? Ia morrer as plantas e ia morrer os animais. Então a gente não teria nada para comer. Lavar louças e roupas. Ia ocorrer o acúmulo de sujeira e, consequentemente, a disseminação de doenças transmitidas pela sujeira, tá? Então, observem, dando-se continuidade a essa prática aí, vocês observam isso daqui, ó. Essa imagem aqui é um processo onde ocorre tratamento de água, ok? Tratamento de água, por exemplo, onde nós moramos, o tratamento de água. E essa água vem de um reservatório da Companhia de Água. Inclusive, grande parte das cidades brasileiras conta com a estação de tratamento de água. Nelas, a água é captada de um córrego, rio, lago ou reservatórios e levada para tratamento para torná-la potável. O que é água potável? Potável é aquela água que é considerada de boa qualidade para ser consumida, tá? Gente, eu vou dar uma parada aqui e vou dar continuidade na próxima aula, tá?